Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema O Sopro do Espírito Santo. Acompanhe. Então, eu quero falar com vocês de um versículo do livro de João, capítulo 20, versículo 22. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Palavra da salvação. Vamos imaginar exatamente esse momento, né? O Jesus tinha morrido, havia ressuscitado, os discípulos estavam dentro de casa, com medo não, apavorados, com as portas trancadas, com as janelas trancadas, com muito medo, porque se mataram e perseguiram Jesus, o próximo passo era matar a eles e persegui-los. Então eles estavam com muito medo. Jesus chega e a vida deles, sem Jesus, eles estavam muito perdidos, muito desnorteados. Jesus chegou, em nenhum momento recriminou o fato de eles terem desaparecido no momento do sofrimento, desejou a paz e depois soprou sobre eles. Esse gesto de Jesus é o gesto de uma elegância que a gente não tem dimensão dela. Vamos prestar atenção. Todas as vezes que Jesus tinha que fazer alguma coisa, ele tocava em alguém, ele tocava os enfermos. Jesus fazia algum ato, dava uma bênção, abraçava, fazia alguma coisa. Dessa vez Jesus não toca, ele não dá a bênção. Jesus sopra. Quando Jesus sopra, ele divide com os discípulos aquilo que ele tinha de mais vital, de mais íntimo. O que era o sopro dele, era o Espírito que o conduzia, ele divide. Quando ele divide com a comunidade, eles passam a respirar o mesmo ar. É a comunidade que conspira junto, respira o mesmo ar, participa da mesma missão. O mesmo Espírito que conduziu Jesus, que conduziu os discípulos, é o que vai nos conduzir. Vocês imaginam quando Jesus olhou para aquela turma e falou: gente, eu tenho que subir, né? Tenho que ir embora. Olhou para aquela turma analfabetos. Como é que esse cristianismo, como é que você vai andar? Não vai. Jesus já tinha falado com eles tantas vezes, já tinha chamado a atenção. Como vocês são fracos na fé. Quantas vezes Jesus chamou a atenção deles? Por que são tão lentos para crer? Tão fracos na fé? Ele falou: só tem um jeito. Eu tenho que permanecer. O Espírito que me conduziu tem que ser o mesmo que vai empurrar essa turma. E quando eles recebem o Espírito Santo, eles abrem a casa. Abre tudo. Saem, falam e anunciam. E às vezes nós vivemos um cristianismo hoje, que às vezes a gente acredita em Jesus de uma forma triste, né? Aquela forma raquítica de crer. Lembra de menino raquítico? Talvez vocês nem lembrem mais o que é isso. Aqueles meninos fraquinhos, não tem força para nada. Na minha época de residência, a gente tinha muito menino raquítico. Hoje em dia, é o contrário, é obeso. Mas naquela época era raquítico. Mas é porque era aquele povo sem força. E às vezes a nossa fé é assim, raquítica. Aquela fé fraquinha, acredita em Deus, aquele cristianismo mais triste do mundo. Não tem a força do Espírito que nos tira do medo, que nos faz abrir, que nos faz ir ao outro, que nos transforma, nos tira do nada que nós somos. Fala. Só o Espírito Santo faz isso. Só aquele que nos transforma mesmo de lá, tira essa condição, porque na verdade, nós somos só um bocadinho de barro. Não, somos muito barro, com um pouquinho de Espírito. É isso que somos. Mas se Deus retirar o Espírito, acabamos de acabar. É o Espírito que é o único que possibilita as transformações dentro de nós. Como é que eu vou virar uma discípula de Jesus? Como é que você vai ser um discípulo dele? Pela ação do Espírito Santo dentro de nós. Não tem outro jeito. É ele que nos transforma, ele que possibilita qualquer relação. Ele que muda qualquer coisa em nós. Porque ele que tem o poder de nos convencer, falar: seu caminho está bom, não. Isso aí que você está fazendo não está bom. Só o Espírito Santo convence o outro do que é correto, mas ninguém nos convence. E você pode escutar a melhor homilia do mundo. Se ela não estiver carregada da força do Espírito, ela não transforma ninguém. Então, o que nós temos que fazer? Então, quando Jesus reúne hoje, ele nos reúne para sermos hoje os discípulos dele de hoje.
Jesus vai soprar sobre nós da mesma forma e falar, eu preciso de você, onde você estiver. Para ser a minha testemunha. Para poder, qual é hoje, foi a missão dos discípulos e qual é a missão nossa hoje? Fazer com que, revelar Jesus vivo nesse mundo de hoje. Hoje, aqui agora. Aonde você trabalha, aonde você mora, onde você estiver, nós temos que revelar que Jesus está vivo. Não dá para falar, não, sabe aquele que existiu, não existe agora, aqui, nesse momento. Esse é um desafio. Mas para isso, a gente precisa do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar força, vai nos tirar do medo, que o medo paralisa. Os discípulos estavam tudo trancados dentro de casa. E às vezes a gente vive um cristianismo assim, eu vou à missa de vez em quando, eu converso só com meu Deus, não incomodo ninguém, já não discuto sobre o assunto. E às vezes a gente fica tão preocupados, né, com a nossa vida, que a gente tem tanto pecado de missão, e esquecemos os nossos pecados de omissão. Não falo nada não, e às vezes você não falar, você perde a oportunidade de revelar ao outro uma verdade que poderia salvar a vida dele. Isso é muito sério. Eu me preocupo muito mais com a minha omissão do que o momento dos outros pecados. Porque a hora que, muitas vezes, o não falar vai trazer uma repercussão na vida do outro muito mais séria. Então, para que o outro seja seduzido, porque o Espírito Santo, ele é mais ou menos um energético, né? É aquele que te põe para cima mesmo. O Espírito Santo é aquele que te põe para andar, é aquele que renova a nossa força todos os dias. Porque todas as manhãs o Senhor renova a misericórdia. O Espírito Santo é aquele que te põe de pé, te faz caminhar. É aquele que te dá vida. É aquele que pega o que está morto em nós e ressuscita. É aquele que pega o que está petrificado e dá vida. Porque se tem uma marca do Espírito Santo, chama-se doar vida. Então, se você encontra alguém cabisbaixo, mortinho, decepcionado, entristecido, fala, vou soprar. Eu falo com eles assim, vou injetar vida na artéria de vocês. Vou injetar vida. Porque é o Espírito Santo. Então, por isso que eu digo que, aonde alguém luta pela vida, eu sei que aqui tem colegas meus da área, eu sei que Deus nos acompanha. Porque o nosso Deus é o Deus da vida, não é o Deus dos mortos. O dia que a gente entender que, na verdade, o centro da nossa vida, a razão por onde eu vivo, chama-se Espírito, entender que o que pesa na nossa vida é a questão espiritual, não que acreditar e tomar consciência do Espírito Santo te tira do corpo de forma alguma, e nem te tira os sentidos, não. O Espírito Santo nos faz viver de uma forma muito bacana, corporalmente falando, mas nos revela aquilo que é mais essencial. O dia que entendermos que, como Teilhard de Chardin diz, que nós somos seres espirituais que vivemos uma aventura humana. O dia que a gente entender a profundidade do que significa isso, somos seres espirituais vivendo uma aventura humana. Vamos entender que nós temos que começar a viver a partir do Espírito Santo. Porque é Ele que vai fazer uma intimidade, traçar uma intimidade minha com Deus, que vai gritar dentro de mim, Abá. É Ele que, quando eu não tenho força para rezar, é Ele que geme em mim ao Pai. Ele que vai fazer essa conexão, Ele que vai me revelar a minha filiação, Ele que vai falar, você é filho do Altíssimo, você precisa de renovar a sua dignidade, você não pode arrastar nesse mundo, você não pode mendigar nas suas relações, nem no seu trabalho, seja onde você estiver, você tem que ser relembrado da dignidade que você tem que carregar. Hoje que eu falava com o pai de um bebê de 4 meses, com câncer, difícil de ver, eu falava com ele, eu tenho que manter a dignidade do seu filho até o fim. A dignidade, porque ele é um filho de Deus, por menos que vocês compreendam tudo isso que está acontecendo. Então, é entender o que o Espírito quer trazer para nós, é uma vida nova, gente, é uma outra forma de relacionar, é poder caminhar com Deus numa outra alegria. Porque o Espírito Santo ele é tão discreto, ele trabalha em momentos conosco que a gente nem percebe. Mas de repente você percebe que você é diferente, você já não é mais aquela pessoa que fala engraçado, eu estou reagindo de um jeito tão diferente. É o Espírito Santo que já trabalhou dentro de você. E já fez tudo ser tão diferente. Em outros momentos, Ele te dá uma alegria, uma paz, de um jeito que você dança na rua, fala, bebeu? Não. Do Espírito, né? Uma alegria, qual razão, bem? O mundo está caindo, uma alegria. Fala, tem até certeza da vida eterna. Nada te amedronta, nada te apavora. É uma certeza dentro de você que é isso mesmo. Que há um Deus, há um Pai que te espera, que te acolhe, que te afaga, que carrega você no colo. Alguém que já te olhou, que você era um embrião dentro da barriga da sua mãe, ele já te conhecia. Aquela certeza que você fala, tem medo de quê? Medo de nada. Tenho certeza absoluta que tudo vai dar certo, porque eu tenho um Pai.
E o Espírito Santo quer transformar isso em nós, porque ao mesmo tempo que nós temos que acolher e viver, Jesus quer que a gente viva de um jeito novo. É uma religião de uma alegria, que não nos tira do chão aqui. Tem momentos a gente acha que vai voar, né? Mas no chão. Mas ajudar o seu irmão com ternura, restaurar a dignidade dele, colocá-lo de pé, dar razão a ele para ele continuar a viver. Fala, não desista, tem coisas muito maiores que nos aguardam. Mas esse poder de convencer o outro não é meu. Não é seu, é do Espírito em nós. Ele. E para isso eu preciso de estar em contato com. Como é que a gente vai receber o Espírito Santo? Como é que vocês acham? O que Jesus falou? Jesus falou, se vocês pedirem o Espírito Santo, Deus concederá. Não falou isso? Então, a primeira forma de receber o Espírito Santo é pela oração. Tem que pedir. Deus é tão delicado, cada vez que eu convivo com Ele, mais eu percebo isso. Ele não te oferece as coisas, não espera você perguntar. Espera você desejar. Então, peça o Espírito. Fala, Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero que Ele mexa na minha vida, igual Ele fez com os discípulos. Mas nós temos que entender que o Espírito Santo vai mexer em coisas que a gente não está preparado para mexer. Ele vai mostrar para nós caminhos que a gente ainda não percorreu. Vai falar, você está muito parado nessa parte, deixa eu te mostrar, vamos dar uma força. Ele vai te levar em outras coisas. Porque o Espírito Santo vai mexer com vocês. Então, quando vocês chamarem e falar, pergunta se vocês desejam de verdade mudar a vida. Porque o Espírito Santo ele faz assim uma mudancinha básica. Então, pergunta, deseja mesmo? Deseja ser transformado? Deseja não ser mais nada daquilo que você tinha caminhado até agora? Deseja enxergar a vida sob um outro olhar? Sob um outro ângulo? Ter certeza daquilo que você não vê? Estabelecer uma relação e fazer uma relação de um crescimento, de uma amizade que se chama fé? Você não está vendo nada, está palpando nada, mas é assim mesmo, eu creio. Mas você viu? Não. Eu tenho certeza que ele existe. Quais as provas que te deu? Não precisa de prova, não. Deus é Deus. A gente sabe disso. Não precisa de provas para crer. O que ele já fez, já basta. Não precisa de mais nada. Então, aceitar viver isso é maravilhoso. Então, primeiro a gente pede o Espírito Santo pela oração. Segunda coisa que a gente precisa de ter chama obediência. O Espírito Santo vai te ajudando, é tão interessante. O Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós e ele vai nos dando uma coisa incondicional. Que para mim conviver com Deus eu preciso de ter confiança incondicional. Eu falo que essa confiança que você falou com ele uma vez e ele ouviu, porque ele não é surdo. E esqueceu o que você falou. Você já entregou, acabou. Pois ele não é surdo, ele é seu pai, vai cuidar de você. Na hora certa, ele dará. Essa confiança. Fala, filho, isso é muito difícil. Mas quem trabalha em nós? O Espírito Santo. Para você não ficar tentado a falar, o senhor já arrumou aquele negocinho que eu falei com o senhor? Sabe outro dia aquele assunto? Não, você já falou com ele. Ele é seu pai. A nossa relação é de filho. Falo, pai, sabe aquele negócio que eu estou querendo? Ele já até sabe o que é. Não precisa conversar muito, não, que ele falou, não multiplica as palavras. Eu já sei tudo que você vai falar antes que você abra a boca. Né? Você fala, estou aquele negócio, ele já sabe qual é o negócio. Fala com ele. Fala, seja feita a vossa vontade. Eu aguardo. Seu sonho maior, aquele que você mais deseja, coloca no coração dele, fala, sabe aquele sonho que eu tenho? Eu vou entregar para o Senhor. E o Espírito Santo vai te ajudar a confiar. A partir daquele momento que você falou, você não toca mais nesse assunto com o Senhor. Deixa quieto. E o Espírito Santo vai te ajudar a se controlar, de não ficar cobrando ele todo dia. Porque a vontade toda hora é falar, é aquilo, já está pronto? Já está pronto aquele negocinho? Não, espera. Espera no Senhor. Enquanto o Senhor está resolvendo aquilo, vai fazendo as outras coisas. Fala com ele, agora muda o assunto. Aquele assunto nós já conversamos, agora qual é a pauta? O que nós já resolvido? Depois eu entreguei para ele e ele resolveu. Essa confiança o Espírito Santo vai te dar. Vai trabalhar em você. Você vai trabalhar com uma outra energia. Uma energia que parece que não desliga nunca. Tem hora que eu vou rezar de noite e falo com Jesus. Eu até que pelo Espírito eu continuaria aqui com o Senhor mais 24 horas acesa. Mas o corpo precisa descansar, só um pouquinho, mas precisa descansar. Porque o Espírito é animado, né? Não tem descanso. Um ânimo que eu falo, menino, mas você não descansa. A gente precisa descansar um pouquinho. Porque o Espírito Santo é esse ânima, né? É isso que nos põe em pé. Quando você vê alguém triste, abatido, você fala, essa figura está desanimada. Falta a força de Deus essa pessoa. Precisa disso.
Então a gente precisa ter no nosso coração uma coisa que chama obediência. Eu tenho que confiar. Como é que o Espírito Santo vai vir em alguém que é dividido? Acredita num pedaço, duvida no outro. Então nós temos que ter uma confiança absoluta no Pai. E ser obediente, falou, vai ali, Filó, Senhor, mas não vou não. Vai, menino, estou te mandando. Igual Ananias, lembra da história? Quando Paulo, no caminho de Damasco, converte, cai do cavalo. Jesus aparece para Ananias, eu fico imaginando a experiência desses homens, né? Jesus aparece para Ananias e fala, Ananias, vai lá naquela rua direita, que é o número tal. Lá tem um homem que chama Saulo. Eu preciso muito dele. Ele está cego, você vai chegar lá agora, fazer uma oração e batizar. Ai, coitadinho de Ananias, todo delicado. Falei, Senhor, não sei se você ouviu falar, mas disse que estava matando os cristãos, Senhor. Será que eu preciso ir lá mesmo? Vai, Ananias, pode ir, Senhor, pode ir que eu já dei um jeito nele, pode ir. E avise a ele que eu vou mostrá-lo quanto ele vai precisar de sofrer por minha causa. Acho que na proporção que ele matou os cristãos, ele sofreu. Não, Senhor, se o Senhor mandou, né? Imagina a perda de Ananias. Se o Senhor mandou, eu vou, tadinho. Aquela isca de homem, lá foi ele. Chegou a Saulo, meu irmão, mas eu aperto. Mas foi na obediência. Porque muitas vezes a gente não compreende o que o Senhor está fazendo. Muitas vezes a gente não está vendo absolutamente nada. Mas o Espírito te garante, fala, confia. Por quê? Porque ele não faz nada errado. Confia, mesmo quando, gente, é difícil, eu digo para vocês. Vocês imaginam que eu estou com um bebê de 4 meses, um tumor que começou com 1 mês e meio, que o pai achou que é porque estava comendo demais. Barriguinha comprime tanto que a sensação que eu tenho que vai romper. Que comprimiu o pulmão até aqui. E não responde a nada. Coisa tão ordinária que não responde a nada. E com 1 mês e meio já tem metástase na cabeça, na coluna, em todo lugar. Não responde a nada. É um sofrimento que vocês não têm dimensão. Então, claro que nós cedamos para valer. E se eu contar para vocês que ele abre o olho e ri para nós no respirador, é só para fazer a gente chorar mais um pouco, né? E aí hoje eu conversava muito com o pai, que é um homem lúcido, um homem firme. A esposa não está dando conta, mas ele muito firme. E a gente conversava sobre isso, eu falava, o que me mantém, e a gente conversava, o que nos sustenta aqui numa hora dessa é eu poder dizer ao Senhor que a morte não tem a última palavra. Porque se eu não acreditar que a dor não é a dor que rege a nossa vida, e o que me sustenta é a certeza que é o amor que impera, eu já tinha ido embora desse lugar. Como é que eu vou dar conta de ver tanto sofrimento todos os dias? Mas é porque eu creio, Pai, eu digo para o Senhor, recebe esse filho como um hóspede que chegou, não sabemos por que, acolhe. O que nos cabe, eu dizia para o casal ontem? Acolher. Eu não estou aqui para explicar o mistério da dor, do sofrimento, mas eu acolho, faço o que eu tenho de melhor, é minha obrigação. E vamos tratá-lo com a dignidade que ele merece até o fim, porque creio que temos um Pai. Porque creio que tem algo de muito melhor para a vida dele. Creio. E é nessa força que vocês têm que manter, senão vocês vão sucumbir e vão morrer. Porque diante do sofrimento nós só temos 2 opções. Ou vamos lamuriar, viver uma hiena, ou vamos levantar e andar. Falei com o pai, o senhor vai chorar muito, mas chore e anda e anda. Não pare. Quem nos vai te sustentar? O Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te dar força todos os dias, falar, de pé, coragem. De pé, não terminou sua missão. De pé, pela sua dor e pela sua atitude, defina e dá testemunho de que é Deus quem te conduz. É fácil? Não. A gente acha que vai passar por isso? Não. Aí, de repente, a vida dá uma sacudida e aparece uma criança doente. E aí sacode todo mundo. Então, é o momento da gente... Por isso, a gente precisa ir trabalhando a nossa vida, não por medo, não, mas para entender que existe uma razão maior dentro de nós, que nós não somos só essa matéria que a gente pega, mas que nós somos espírito, que é algo maior, que Deus preparou para nós algo muito maior que a gente possa imaginar, e que Ele vai devolver para nós o nosso corpo. E um dia nós vamos viver todos juntos, em corpo e espírito transformado. Vamos viver, essa é a promessa dele. Jesus não atravessou o mundo para falar bobagem para nós, não. Não atravessou o universo para vir cá contar bobagem, não. Isso é real. Então, é transformar, mesmo nesse momento de dor, faz o melhor que eu falei com o pai. O que eu posso fazer de melhor para o senhor? Pôr no colo, abraça, aperta, acolhe, fala que ama, reza e fala, eu vou te encontrar um dia. É a fé que tem que nos sustentar nessas horas, é que tem que nos manter de pé. E quem faz isso dentro de nós é o Espírito Santo. Quem me preparou esses anos todos? Foi Ele mesmo. Para dar conta de estar ali junto e falar, não tem a última palavra, é só a penúltima. É na força de um Deus e poder viver uma fé que é alegre.
Essa certeza de um Deus vivo que nos acompanha nessa hora. Você explica? Não explico nada. Mas Jesus não explicou o sofrimento, Ele passou pelo sofrimento. Mas ressuscitou e nos deu direito da eternidade. Então, o dia que a gente começar a viver, nós vamos viver Pentecostes, o dia que a gente começar a viver a partir do Espírito, e tudo ser a partir dele. Eu tenho uma inveja imensa na minha vida quando eu leio a Bíblia, porque os Atos dos Apóstolos, a gente pode falar que é o Evangelho do Espírito Santo. Então, quando eu vejo os discípulos falando assim, o Espírito Santo e nós decidimos, eu falo, ai que inveja, como é que eu vou conseguir esse negócio na minha vida? Eu falo, Jesus, vem ser daqui, como é que nós vamos conseguir esse negocinho? O Espírito Santo e nós decidimos que, já imaginou um nível de intimidade? Já imaginou onde é que esses homens chegaram? Você imaginou que se não fosse eles, o cristianismo teria quebrado? E se não fossem tantos homens a dar testemunho de um Deus vivo, teria acabado. O que seria do cristianismo? E são vocês, e sou eu, e cada um de nós, que vamos continuar assumindo e avisando que Jesus permanece vivo, senão não adianta celebrações, não adianta isso, a gente não testemunhar Jesus. O bispo pode fazer a melhor homilia do mundo, se nós, cristãos, não assumirmos que Jesus está vivo, hoje aqui, na sua casa, dentro de você, onde você andar. Compreenda a nossa missão. Jesus conta com isso. Ele olha para nós e fala, essa turminha é frágil, eu tenho que pôr força, e a força é o Espírito Santo de Deus. E nós temos que dar graças a Deus pelo Espírito Santo, que nos transforma, que nos dá força todo dia, que nos levanta do chão. Porque fracasso não é cair. Cair, todos nós vamos cair na vida. Fracasso é ficar no chão. É Ele que pega você e fala, de pé, cai, todo mundo cai. Levantar e andar. Por quê? Porque você tem um pai. É entender que todos os dias nós somos criados e recriados todo momento. Não estamos prontos, não. E nem estamos soltos no mundo com um destino pré-determinado, não. Deus caminha conosco. Somos livres para as opções. E aquelas opções difíceis, que bom que a gente tem o Espírito Santo, que a gente fala com ele, vem cá, me ajuda. Vou para a direita, vou para a esquerda, eu fico no meio. Quem pode falar o que é melhor? Só ele. O senhor que está enxergando lá no final, depois da porta, eu vou ou não? Sai por essa ou por aquela? Onde o senhor quer que eu vou? Pulo no meio. Quem pode falar isso? É Ele que nos conduz. Por quê? Porque Deus só quer uma coisa, o seu bem. O que Deus tem reservado para você? O melhor. Deus cuida de cada um de nós. Essa certeza tem que caminhar dentro do seu coração. Você tem que caminhar com a certeza absoluta que Deus te ama. Filó, mas minha vida está virada do avesso, mas o amor dele por você não acaba. Então, isso nós temos que ter dentro de nós. Essa certeza absoluta. De como Deus nos conduz. E que Ele mandou o Espírito Santo para que permanecesse conosco. Então, vocês podem chamar por Ele aquele amigo íntimo que você fala, me ajuda, me ilumina, me mostra o caminho, me faz ficar mais perto de Deus. Eu também quero, igual os discípulos falavam, o Espírito Santo e nós. Eu quero falar, o Espírito Santo e eu, nós decidimos. Já imaginou a gente caminhar nisso? Me ajuda a fazer opção pela vida. Então, à medida que a gente for caminhando com o Espírito Santo, vocês vão ver como é que vocês têm aversão a tudo que leva à morte. Tudo que leva à morte vocês não vão querer. E vocês vão observar uma coisa tão interessante. Quanto mais íntimo do Espírito vocês forem, em determinados ambientes que vocês vão entrar, o Espírito Santo não vai deixar vocês ficarem. Ele vai incomodar vocês até vocês saírem. Vocês vão viver essas experiências, é interessante. Às vezes é um salão de beleza, às vezes é um determinado shopping, às vezes é um bar que vocês vão. O Espírito Santo vai incomodar vocês tanto que vocês vão sair daquele lugar, porque aquele lugar não está bom. Aquele lugar não combina com ele. É de encantar. Por como é que ele vai nos conduzindo de uma forma tão delicada. E, ao mesmo tempo, ele é o consolo, ele é a força, ele faz um alento no seu coração e, ao mesmo tempo, ele é um fogo que te queima. É tudo isso em nós, porque isso é a forma da gente sentir Deus em nós. O Espírito Santo é a forma que hoje eu falo para vocês. Como é que eu posso sentir Deus em mim? Pela presença do Espírito. Que te conduz à vida, que te dá essa alegria, que te dá esse sustento. Isso é quem? É o Senhor em nós. Nós podemos experimentar um Deus vivo. Um Deus vivo. É real. Nós temos que experimentar isso na nossa vida para que você possa testemunhar isso para o seu colega que está sentado do seu lado, que trabalha com você, que acredita desanimado, que está sem coragem de viver, que está achando o mundo numa crise horrorosa e está mesmo. Mas tem Deus, a última palavra ainda não foi dada. Ainda tem Deus. Tem Deus, há esperança. Deus cuida de nós. Recria, nos recria. Não estamos soltos, gente. Deus não nos criou para nos soltar aqui num destino e falar, estou nem aí para vocês, ao contrário. Nós temos uma pertença. E isso não tem... O dia que vocês descobrirem isso, vocês verão que isso não tem preço.
Eu tenho um pai. Isso me basta. Mas sua vida está ruim. Eu tenho um pai. Com isso eu estou aprendendo alguma coisa, deve estar servindo para me aprender. Eu tenho um pai. Ele está me ajudando a chegar onde eu preciso chegar. Ele cuida de mim. Essa certeza é preciso que a gente tenha. Que a gente peça ao Espírito Santo de Deus. Todos os dias, reze e peça que Ele venha sobre cada um de nós. E várias vezes ao dia a gente precisa lembrar dEle. Me ilumina, me mostra o que eu faço. Quantas vezes por dia eu preciso clamar por Ele. E vocês também. Quantas vezes por dia a gente clama para o Espírito? Me conduza aqui agora para que onde eu vou. E eu já brinco com Jesus e falo, nunca me dê duas opções, que certamente eu vou escolher errada. Que é assim, fraco. A gente já escolhe aquilo que não presta. Então me já dá o certo. Fala, cumpre, minha filha. Eu falo, obrigado. Não precisa de explicação. Não manda eu cumprir, que é mais simples. Porque senão a gente corre o risco de errar, porque a gente é frágil demais. Então o Espírito Santo, quando Jesus sopra, vamos pedir a Ele, que seja essa força transformadora, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem mudar a nossa vida para melhor, que vem tirar de nós esse medo de anunciar Jesus, que vem tirar de nós essa timidez, essa religião tão triste, esse povo que se arrasta, e nos dar uma alegria, uma força de viver, deixar de ser raquítico, não um povo bem alimentado, nutrido pelo próprio Jesus, que tem força de viver o que tiver que viver. Como é que você vive todas essas dificuldades? Por quem me acompanha todo dia? Porque eu fui alimentada por Deus. Olha que lindo isso, a gente poder ser alimentada por Ele, por isso a gente consegue caminhar. Sustentada por um Deus, que sabe da nossa fragilidade, sabe da fé nossa que é pequena, sabe que a gente duvida, fala, será que esse negócio que esse menino está falando é certo, verdade ou mentira? E que é uma verdade absoluta. Deus é real, a ponto de palpar. Palpamos que eu falo que a nossa fé ainda é muito, muito rasinha. Então vamos pedir ao Senhor, nesse mundo que a gente está vivendo, aonde os valores do Espírito são destruídos, aonde o que conta é o material, e que a gente falar nas coisas do Espírito, o pessoal não dá nenhum valor, que Ele nos dê coragem, porque se o mundo odiou o Senhor, quanto mais a nós. Quanto mais a nós. Vem aqui a menina que gosta de rezar. Nem vem a Filó que vai falar que as coisas que a gente não quer ouvir. É assim mesmo, a gente já sabe. Não se importe, não tenha medo de incomodar. O cristão que não incomoda tem uma coisa errada. Nós temos que incomodar. Pois a nossa marca chama Jesus. Jesus não escreveu aonde que nós temos que ir, não. A gente tem que imitar onde Ele andou. Ele procurou os pobres, os abandonados, os doentes, os desacreditados, os excluídos. É lá que nós temos que ir. Buscar aquele que ninguém quer. É lá que nós temos que ir. Então, pedir ao Senhor que nos dê essa força, nos dê coragem, que nos sustente essa certeza da eternidade que nos espera, que a cada dia Ele renove em nós esse amor por Ele, essa paixão por Ele, que o Espírito Santo renove isso em nós, porque nós só vamos viver isso se a gente amar o Senhor. Que Ele nos dê esse amor incondicional por Ele, essa confiança e essa obediência. Que o Espírito nos leve a fazer uma caminhada belíssima, que a cada dia Ele nos renove, a cada dia. Mostrar tantas coisas para as pessoas que estão sem esperança hoje, com tantos medos. Falar coragem? O Senhor vê, Ele ouve, e Ele age, se você permitir. Então, vamos falar com Jesus. Jesus, me dá o Espírito Santo para poder colocar a minha vida de acordo com o Senhor deseja. Eu quero ser um discípulo que chegue mesmo e que destrua muita coisa, e que mostre aquilo que está errado. Porque andar com o Espírito Santo e santificar a nossa vida não é moralizar, não é isso. Mas é viver a partir do amor. É outra história. Coloque amor na sua vida. Em tudo que você fizer, em todas as suas relações, mais difícil que seja, você estará lá levando Jesus a todos os lugares. Porque o outro nome do Espírito Santo é amor. O outro nome do Espírito Santo é descanso. E aprenda a descansar no Espírito. Entregue e fala, agora o descanso, que eu sei que o Senhor está resolvendo todas as coisas. Então vamos agradecer a Deus hoje por não nos ter deixado sozinhos. Por nos dar sempre que a gente pede o Espírito Santo. Não que Deus precisa dar o Espírito Santo aos poucos. Na verdade, o problema não é o doador, é nós que nos abrimos pouco para receber o Espírito Santo. Né? Que a gente precisa aprender a se abrir, a não ter medo que Ele nos invada e que vire a nossa vida do jeito que precisa virar. Mas que a gente seja completamente de Deus e viver a partir desse centro, saber que nós temos um centro, que é o Senhor. Que Ele que nos conduz, viver a partir dEle,
Tudo com Ele, por Ele, para Ele. Tudo a gente aprender a perguntar, posso? Devo? O Senhor está comigo? O Senhor está de acordo? É isso mesmo que o Senhor me queria? O Senhor me queria nesse lugar? Jesus tem duas propostas esse fim de semana, viajar para lá ou para cá ou ficar aqui. Para onde o Senhor me precisa? Onde o Senhor precisa de mim esse final de semana? Entender que Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Abra para o Espírito, grite por Ele, venha Espírito Santo de Deus, venha sobre mim, queima o que não presta, dá vida ao que está morto, ressuscita aquilo que precisa ser ressuscitado em nós, para que a gente possa ser as testemunhas que os discípulos também foram um dia. Pôr fogo nesse mundo, eu falo isso com vocês. Vamos pôr fogo na nossa casa, de outra forma, né? Pôr fogo no trabalho, mas pôr o fogo da alegria do Espírito, da certeza desse Deus que caminha conosco. Isso não tem preço. Ao que vocês começarem a irradiar tudo isso, vocês vão fazer com que as pessoas cheguem perto de vocês e falem, mas o que é isso? Aí você vai ter oportunidade de contar. Fala, é um segredo? Mas é um segredo que eu posso partilhar, porque é o Senhor. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar diante de Deus. Vamos pedir a Jesus que, da mesma forma que Ele soprou sobre aqueles homens tão fracos na fé, que duvidavam tanto, que Ele conhece o coração de cada um de nós aqui, que Ele sabe da nossa miséria, sabe do tão pouco que a gente tem caminhado espiritualmente. Que Ele venha também soprar sobre cada um de nós o sopro do Espírito. Que esse Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida. Venha ser o agente de transformação que a gente precisa. Venha nos dar essa fé que nos sustenta até o dia que a gente puder chegar na casa do Pai. Obrigado, Senhor, pela presença do Espírito na nossa vida. Obrigado pelo Espírito que grita dentro de nós, Abá. Obrigado, e nós te damos graça porque Ele nos mostra a nossa filiação. Porque Ele sempre nos lembra que temos um Pai, que pertencemos a um Deus vivo. Que o Senhor se compadeça de nós e sopre sobre nós. E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem que Jesus chega junto dos discípulos e fala, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E sopra sobre eles o Espírito Santo. Quando Jesus sopra aquele Espírito que traz vida, nos remete à criação, que o sopro de vida sopra sobre as narinas. E quando o Espírito Santo vem, precisa vir uma vida nova. Aquilo que estava morto, torna a viver. Aquilo que estava triste, desanimado, torna a ser alegre, animado. É o ânima, é a vida, é o Espírito Santo dentro de nós que faz todas as coisas. Talvez você hoje se encontre triste, deprimido. Peça ao Espírito Santo que venha como um novo sopro de vida em você. E você vai ver que tudo se tornará novo, de novo. Vamos rezar? Senhor, hoje nós queremos te pedir o sopro do teu Espírito. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós, nos dando um novo fôlego de vida, renovando aquilo que precisa ser renovado, trazendo vida nova, tirando o mofo, tirando o cheiro de morte, tirando a tristeza, a escuridão da nossa vida e colocando o seu novo, Senhor. O ar puro, a brisa leve e o fogo abrasador em nossas vidas, para que possamos ter uma nova vida rendida a Ti, diante de Ti. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, ou pelo telefone 3286-3034, ramal 231, ou também nas lojas paulinas. Fiquem com Deus e até a próxima.